Entre as complicações mais frequentes nos pacientes diabéticos, nós temos aquelas complicações que nós chamamos de complicação ou comprometimento microvascular, que é o comprometimento da retina, retinopatia. Todos nós conhecemos alguém diabético que teve a complicação microvascular na retina, que faz um tratamento oftalmológico, que faz alguns tipos de procedimento, e alguns chegam até a perder a visão, em função do comprometimento vascular da retina. Isso é o comprometimento microvascular da retina. Nós temos o outro tipo de comprometimento microvascular, que são as neuropatias. É muito comum paciente diabético de longo prazo se queixar de câimbras, de dormência, não estou sentindo meu pé está queimando, está ardendo, às vezes as pernas, o abdômen, e uma boa parte das vezes isso pode acontecer em função de uma neuropatia, o comprometimento dos nervos em função do diabetes, isso também como uma complicação microvascular. Outra complicação também microvascular muito frequente no paciente diabético e muito danosa é aquela que acomete os rins, isso é a nefropatia diabética. Existe o comprometimento dos glomérulos no paciente diabético, e isso pode terminar em insuficiência renal, pode terminar em clínicas de diálise, pode terminar na necessidade de transplante renal. Então, as principais complicações microvasculares do paciente diabético é a retinopatia diabética, a neuropatia diabética e a nefropatia diabética. Mas aí nós temos as complicações macrovasculares do paciente diabético, aquela que acontece com os grandes vasos, com as grandes artérias. Aí nós temos o exemplo das doenças coronarianas, do infarto, da angina, o exemplo do comprometimento das artérias cerebrais, que pode levar ao acidente vascular cerebral, do comprometimento de outras artérias periféricas, como artérias de membros inferiores. Quanto de nós, acho que todos nós aqui conhecemos alguém que teve uma amputação de um dedo, de um pé ou de uma perna, um paciente diabético, por um comprometimento vascular. Então, os principais complicações macrovasculares do paciente diabético são as doenças coronarianas, o infarto, a angina, a morte súbita, são os acidentes vasculares cerebrais e o comprometimento das grandes artérias periféricas. Mas por quê? O que é que faz? Né? O que é que facilita? O que é que predispõe? Onde é que está esse link? Qual é a relação entre as doenças cardiovasculares e os pacientes diabéticos? Como é feita essa relação? Por que o paciente diabético ele tem mais complicação vascular? Porque o paciente diabético ele tem muito mais retinopatia, nefropatia, neuropatia, ele tem muito mais angina, ele tem muito mais infarto, ele tem muito mais AVC, ele pode ter maior número de amputação de membros do que o paciente que não é diabético. Vou tentar, de uma maneira resumida, passar isso para vocês. O diabético tipo 2, que é esse grupo que nós estamos falando, nos referindo aqui, o principal fator que predispõe à instalação do diabetes mellitus tipo 2 é o que nós chamamos de resistência à insulina. Ou seja, o nosso organismo ele tem um sistema muito eficiente, mas muito eficiente, de controle da glicemia. Esse sistema é para evitar tanto o excesso de glicose no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia, como evitar a falta de glicose no sangue, já que ela é essencial para a vida. Então, tanto evitar o excesso, que é a hiperglicemia, como evitar a hipoglicemia. Dentro desse sistema, nós temos um ator que é muito importante, que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e que é liberado assim que chega a glicose no nosso sangue. O objetivo da insulina
é colocar a glicose que está no sangue dentro das células e diminuir a glicose no sangue, porque leva essa glicose para dentro das células para ela atingir a sua função, que é produzir a energia, produzir ATP. Esse é o papel da insulina. No paciente diabético tipo 2, ou naquele paciente pré-diabético, que ainda não tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, mas que também não é normal, ele já tem uma resistência à insulina, o ponto principal é a dificuldade que a insulina encontra para colocar a glicose dentro da célula. Nós chamamos essa dificuldade que a insulina encontra para colocar a glicose dentro da célula de resistência à insulina. Então, se a gente puder definir o de paciente diabético tipo 2, a gente vai definir como aquela pessoa que tem, naquela pessoa existe uma dificuldade da insulina colocar a glicose para dentro da célula. E isso é muito importante, parece uma coisa muito simples, mas é muito importante porque existe um senso comum das pessoas e até em uma boa parte dos profissionais da área de saúde que diabetes é glicemia elevada no sangue. Eu diria a vocês que diabetes mellitus tipo 2 é e se caracteriza pela resistência das células à ação da insulina. A glicemia fica alta como consequência. É igual você ter uma febre. Você tem a febre, não é que a febre seja a doença, ela é uma consequência, às vezes, de uma infecção que você tem. Então, no caso, a glicemia elevada, ela é consequência de uma resistência das células à ação da insulina. Se a gente chegar em qualquer rua aí, na via pública, e entrevistar 10 pessoas que vão passando com a seguinte pergunta: o que é diabetes? E eu tenho certeza que praticamente quase 100%, se não for próximo dessas pessoas entrevistadas, vão dizer que é o açúcar, que é a glicose elevada no sangue. Enquanto a resposta correta era que é uma resistência à ação da insulina. A glicose, ela é uma consequência disso. É como o exemplo que eu dei do paciente que está com infecção e está com febre. A febre não é a causa da infecção. A febre é uma consequência. Então, o ponto primordial, o ponto fisiopatológico mais importante no paciente com diabetes mellitus tipo 2 é a resistência das células à ação da insulina. Aí vem na cabeça uma outra pergunta, que é muito importante. Mas o que é que faz as nossas células ficarem resistentes à ação da insulina? Então, aí é uma pergunta muito importante, porque a gente entendendo isso, a gente vai poder ter uma abordagem mais eficaz diante do paciente diabético. Então, quais são as condições que aumentam a resistência das células à ação da insulina? Primeira condição, e a mais importante de todas, obesidade, percentual de gordura corporal, sobrepeso. Quando eu estou falando obesidade, sobrepeso, percentual de gordura corporal, eu não estou apenas focando o peso da balança ali da pessoa, mas focando principalmente, além do peso, a composição corporal, a composição, como é que está o percentual de gordura, o percentual de massa magra daquela pessoa que está ali na nossa frente. Então, a obesidade é o primeiro fator e o mais importante para aumentar a resistência à insulina. Segundo, a alimentação. Os alimentos com grande quantidade alimentação com grande quantidade de carboidratos, com grande quantidade de alimentos processados, ultraprocessados, de alimentos industrializados, dos sucos, das bebidas açucaradas, dos refrigerantes. Essa é um outro ponto muito importante para aumentar a resistência das células à ação da insulina. Aí nós temos um terceiro ponto também, que é muito importante, que aumenta a resistência das células à ação da insulina, o sedentarismo. E esse é um mal que cada vez mais nós estamos sedentários, nós nos locomovemos pouco,
e isso também aumenta a resistência das células à ação da insulina. A privação do sono, o não respeito ao ritmo circadiano, isso também aumenta a resistência das células à ação da insulina. O fato de não dormir adequadamente. O nível elevado de estresse. Então, nós estamos falando de coisas que fazem parte da vida da maioria das pessoas, né? Que é obesidade, sobrepeso, alimentação inadequada, não respeito ao ritmo circadiano, a privação do sono, sedentarismo. Então, são esses os principais fatores que aumentam a resistência das células à ação da insulina. A predisposição genética, ela existe, mas não é o principal e ela não é mandatória. Quando acontece essa resistência das células à ação da insulina, o nosso pâncreas entende isso como uma necessidade de produzir mais insulina para que essa quantidade maior de insulina possa fazer o seu papel, que é colocar aquela glicose para dentro da célula. Então, esses pacientes que são pré-diabéticos ou diabéticos tipo 2, em um determinado, nos primeiros momentos, ele tem um excesso de insulina, o que nós chamamos de hiperinsulinemia. E a insulina em excesso, ela traz danos muito ruins para o nosso organismo. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente de 53 anos e que ela procurou com história de cansaço, de fadiga, problema de insônia, com peso muito acima do normal, com a glicemia de jejum alterada. E quando eu fui verificar a insulina basal, a insulina de jejum dessa paciente, ela tinha 56 de insulina basal. A glicemia dela estava em 103 miligramas por decilitro. Então, essa é uma paciente com a resistência à insulina e com a hiperinsulinemia. E o que é que a hiperinsulinemia traz de dano para o nosso organismo? A insulina, por si só, é um hormônio lipogênico. Então, a insulina, por si só, ela vai facilitar que a pessoa ganhe mais gordura ainda, fique mais gorda ainda. Então, a pessoa que tem a hiperinsulinemia dificilmente vai conseguir perder peso sem você resolver o problema da insulina. Então, a hiperinsulinemia aumenta o peso, aumenta a quantidade de gordura, principalmente a gordura visceral. A hiperinsulinemia eleva os níveis de pressão arterial. A hiperinsulinemia, ela leva a um dano nas células que revestem o nosso endotélio vascular, ou seja, as células que revestem os nossos vasos, as nossas artérias. A insulina provoca um dano nesse endotélio vascular e provoca como se fossem microfissuras desse endotélio vascular. E também a insulina em excesso, ela promove a oxidação do LDL colesterol. E é esse o LDL colesterol oxidado, é o LDL que dá início a todo o processo de formação das placas ateroscleróticas. Então, imagine que a insulina ela já promoveu lá uma lesão no endotélio vascular, a insulina em excesso. Ela agora vai facilitar a oxidação do LDL, ou seja, vai ter mais LDL oxidado, aquele LDL que realmente faz mal. E esse LDL ele vai penetrar nesse revestimento dos vasos, nesse endotélio vascular que está lesado, e aí inicia o processo de formação das placas de ateroma, das placas ateroscleróticas. É esse o link entre o diabetes mellitus tipo 2 e o pré-diabetes com as doenças cardiovasculares. É essa facilitação que existe para a formação das placas ateroscleróticas, que, por sua vez, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a inflamação crônica subclínica. Então, quando nós falamos em prevenir as doenças cardiovasculares nos pacientes diabéticos, nós temos que ter em mente que nós temos que estar melhorando a resistência à insulina, temos que estar diminuindo esses níveis de insulina
no nosso sangue para que a gente consiga o nosso objetivo. E quando a gente fala de objetivo, tudo na vida tem um objetivo. E na área de saúde não é diferente. Quando você senta com alguém e que procura tratar uma doença, orientar preventivamente, você tem um objetivo. E quando nós tratamos um paciente diabético, nosso objetivo muito claro é evitar as complicações micro e macrovasculares. Então, quando a gente acompanha, quando a gente trata um paciente diabético, e você que é diabético, quando você procura um tratamento, quando você procura orientação, você está procurando evitar as complicações micro e macrovasculares. Você está procurando evitar uma retinopatia diabética, evitar uma cegueira, está procurando evitar a neuropatia diabética, está procurando evitar uma nefropatia diabética e evitar parar em uma clínica de hemodiálise. Quando você trata o paciente diabético, ou quando você diabético está se tratando, você está procurando evitar um infarto, evitar uma angina, evitar uma morte súbita, evitar um acidente vascular cerebral. Esses são os objetivos que nós temos quando nós tratamos um paciente com diabetes mellitus tipo 2. Mas, feito essa introdução, a gente quer partir aqui para um bate-papo com vocês, procurando responder algumas perguntas, e aí a gente aproveita as perguntas para fazer mais algumas colocações que eu acho muito importantes. Mas não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram, no Face, no YouTube, compartilhar, comentar. Isso é importante para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E esse é o nosso objetivo. Djalma aqui faz uma seguinte pergunta. Além das medicações, dietas e atividades físicas, quais outras abordagens são importantes no controle da glicemia dos pacientes diabéticos? Djalma, eu vou responder aqui, mas antes, colocar, olha bem como o Djalma faz a pergunta aqui. Ó. Além das medicações, dietas e atividade física, veja bem, ele coloca, antes de tudo, as medicações. E no paciente diabético tipo 2, no paciente pré-diabético, a gente precisa colocar, antes de tudo, as mudanças de estilo de vida. Porque, como eu expliquei há pouco, o ponto principal é a resistência das células à ação da insulina. E o que modifica esse ponto, o que modifica de fato a resistência das células à ação da insulina, são as mudanças do estilo de vida. E qual é o mais clássico que a gente fez? Tanto na hora de fazer uma pergunta, a pessoa coloca logo as medicações em primeiro plano, como a maioria das pessoas que chegam e procuram um profissional de saúde, ele já chega com pressa, e às vezes o profissional de saúde com pressa também, para dizer logo a receita e o nome de um remédio. Mas não quer se deter naquilo que realmente vai resolver, naquilo que realmente vai mudar, que são as mudanças de estilo de vida. E aí, Djalma, respondendo objetivamente, você pergunta, além das medicações, dietas e atividade física, quais outras abordagens são importantes no controle da glicemia dos pacientes diabéticos? Olha, Djalma, a alimentação ela é fundamental, como você bem citou aqui. Ela é necessária. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença nutricional. E você não pode querer resolver uma doença nutricional sem cuidar da alimentação. Então, de maneira geral, nós precisamos diminuir a quantidade de carboidratos, principalmente os carboidratos simples. Nós precisamos evitar os alimentos processados, ultraprocessados, diminuir os alimentos industrializados. A atividade física, ela é muito importante. Ela precisa ser feita de uma maneira regular, ela precisa ser encarada como uma terapia, não é apenas como algo de lazer, é como uma terapia no paciente diabético ou diabético, no diabético tipo 2 ou no paciente pré-diabético. A atividade física é uma terapia, mais importante do que as caixinhas de remédio que a gente pode estar comprando na farmácia. E outras abordagens importantes ainda nessas pessoas, gerenciamento de estresse, isso é muito importante. O sono reparador,
o respeito ao ritmo circadiano, diminuir a exposição excessiva à luminosidade, à luz artificial. Então, todos esses dados são muito importantes no controle do paciente diabético. É evidente que nós, em uma boa parte dessas pessoas, nós vamos estar usando medicações também, vamos estar usando drogas. Mas a gente não pode imaginar que é apenas as drogas que vão resolver essa questão. Nós temos um outro ponto também importante, que é pouco abordado pelas pessoas quando a gente fala de resistência à insulina, que são os micronutrientes. Nós temos muitos micronutrientes que são muito importantes para que a insulina faça o seu trabalho adequadamente. A exemplo do cromo, a exemplo do zinco, a exemplo do vanádio e vários outros micronutrientes que são muito importantes para que a insulina possa fazer o seu papel. E, às vezes, a pessoa tem deficiência de determinados micronutrientes. Então, precisamos estar atento a isso também. Maurino pergunta, como não evoluir do pré-diabético para o diabético? E quais são os tipos de diabetes? Maurino, essa pergunta aí é muito importante mesmo. Um dos objetivos, inclusive, dessa live, um dos objetivos dessa conversa nossa aqui é dar oportunidade de difundir esse conhecimento. Eu vou, de uma maneira bem resumida, falar aqui o que é diabetes e o que é pré-diabetes, a definição disso. Então, o paciente é considerado diabético quando ele tem pelo menos 2 dosagens de glicemia de jejum de 8 horas maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Ou ele é considerado diabético quando ele tem uma dosagem de hemoglobina glicada acima de 6,5. Ou quando ele tem uma dosagem da glicemia em qualquer momento do dia superior a 200 miligramas por decilitro e que ele tenha sintomas. Ou aquele paciente que faz uma dosagem da glicemia 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose e essa glicemia está acima de 200. Então, qualquer uma dessas condições, ele é considerado diabético. O pré-diabético é aquele em que a glicemia de jejum ela está entre 100 e 125 miligramas por decilitro. Ou que a hemoglobina glicada está entre 5,7% e 6,4%. Ou que ele tem uma glicemia após 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose, entre 140 e 199. Então, essa é a definição do pré-diabético e do diabético. E a sua pergunta, Maurino, é muito importante. Como não evoluir do pré-diabetes para o diabetes? Isso é muito importante. O paciente pré-diabético, ele já tem uma resistência à insulina, ele já é aquele paciente que, na maioria das vezes, na maioria, nem todas, ele já tem um excesso de peso, ele tem um alto percentual de gordura corporal. Quando você faz a dosagem da insulina basal dele está alta, como eu falei dessa paciente que eu atendi hoje, que estava com insulina de quase 60, insulina basal. Então, ele já tem um aumento da resistência à insulina. E a gente sabe que cerca de 10% desses pacientes evolui para diabetes por ano. Então, é muito importante a gente implementar as medidas de mudança de estilo de vida logo nessa fase, para evitar que ele evolua do pré-diabetes para o diabetes. Então, aí é o nosso terreno fértil da gente evitar que essa pessoa evolua para o quadro de diabetes e, consequentemente, a gente vai estar prevenindo uma série de complicações cardiovasculares. É bom lembrar que mesmo o paciente pré-diabético, ele tem uma incidência maior já de doenças tanto micro como macrovasculares. A gente vai encontrar aí retinopatia diabética, vai encontrar nefropatia diabética, doenças ateroscleróticas de grandes vasos, em pacientes que não são diabéticos, mas que são pré-diabéticos. Então, pré-diabético, ele já tem uma incidência maior de complicações cardiovasculares. E é muito importante
que a gente atua. E atuando, Maurino, a gente consegue reverter isso. A principal maneira, Maurino, são as mudanças do estilo de vida. É melhorar a composição corporal, perder peso, atividade física regular, alimentação adequada, gerenciamento do estresse, respeito ao ritmo circadiano. Manuela faz o seguinte comentário aqui. Ela refere que o marido dela, o esposo, é diabético tipo 2. Estamos controlando muito com a alimentação. No momento, a média da glicemia de 3 meses está em 110. Pergunta, ele pode ficar sem usar NPH à noite? Olha, não dá para a gente responder especificamente de uma medicação, mas dá para a gente passar alguns conceitos com essa pergunta que eu acho muito importante. É você que é diabético, você que tem uma pessoa na sua família que é diabético, ou mesmo um profissional de saúde, é estabelecer quais são as metas que nós pretendemos alcançar naquela paciente que está ali em nossa frente. Não pode ser aquele negócio só, mais ou menos, não, a gente tem que estabelecer, a gente pode até não atingir, mas a gente tem que estabelecer quais são as metas para que aquele paciente que está em nossa frente tenha uma menor incidência de doença cardiovascular. E isso hoje é muito claro, os estudos deixam isso de uma maneira muito clara. A meta geral, no acompanhamento, no tratamento do paciente diabético, é você manter a glicemia de jejum dele entre 80 e 130 miligramas por decilitro, manter a glicemia pós-prandial no máximo em 180 e manter a hemoglobina glicada abaixo de 7. Então, essas são as metas gerais. Não quer dizer que vai servir para todo mundo, mas é algo para nortear a gente. Então, repetindo aqui as metas gerais. Manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, a glicemia de jejum entre 80 e 130 miligramas por decilitro e a glicemia pós-prandial abaixo de 180. Essas são as metas gerais quando a gente está tratando o paciente diabético. Porém, elas não podem ser aplicadas a todas as pessoas. Por exemplo, um paciente idoso ou muito idoso, um paciente com várias comorbidades e que tem um risco grande de desenvolver uma hipoglicemia, uma queda da glicose no sangue, ou um paciente que, devido às comorbidades e à idade, tem uma expectativa de vida baixa, nós podemos estender um pouco essas metas. A glicada, por exemplo, em vez de ser a meta, ela está até 7, pode ser até 8 ou 8,5, porque a gente vai correr um risco grande se manter essa glicada no nível de 7, podendo acontecer hipoglicemia. Nós temos outro extremo também, o paciente mais jovem, sem nenhuma outra comorbidade, só diabetes, que a gente pode ter como meta reduzir essa glicada para 6, para 6,5. Então, um recado importante, quando a gente trata, quando a gente acompanha um paciente diabético, a gente precisa saber quais são as metas que nós pretendemos atingir. Não é aquela história, eu fiz uma glicemia, estava em 150, eu fiz... Não, qual é a sua meta? Você quer que sua glicemia de jejum esteja em quanto? Qual é a meta? Qual é a meta da hemoglobina glicada? Qual é a meta da glicemia pós-prandial? Isso é uma coisa que deve ser pactuado, deve ser conversado entre o profissional de saúde, seja o profissional médico, o profissional de nutrição, e o paciente ou familiar do paciente, para perseguir juntos esse objetivo, porque ele só vai diminuir as complicações cardiovasculares no paciente diabético, atingindo essas metas de maneira adequada. Aproveitar, gente, pedir a você que está assistindo, que está participando, para curtir, para se inscrever nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, no YouTube, para comentar, para compartilhar. Isso é muito importante, porque isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E é esse o objetivo. É o objetivo de educação na área de saúde. Paulinha perguntando aqui, eu nunca entendi a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. O senhor pode explicar? O diabetes tipo 1, Paulinha, é uma doença autoimune, onde o nosso próprio organismo ele destrói as células beta-pancreáticas, ou seja, aquelas células que produziriam ou que produzem insulina.
E aí, o paciente com diabetes tipo 1, ele tem uma deficiência de insulina, porque as células beta-pancreáticas elas foram destruídas por uma reação autoimune do nosso organismo. Já no diabetes mellitus tipo 2, não. O diabetes mellitus tipo 2, ele geralmente tem uma obesidade, um excesso de peso, na grande maioria das vezes. Tem casos que não é assim, mas na grande maioria tem um excesso de peso. Esse excesso de peso começa a levar uma resistência à ação da insulina. O pâncreas, para compensar, aumenta a produção de insulina. Então, veja que, ao contrário do diabetes mellitus tipo 1, no diabetes mellitus tipo 2, nós vamos ter, pelo menos em determinados períodos, um excesso de produção de insulina, uma hiperinsulinemia. É evidente que o pâncreas depois entra em falência e essa insulina também vai diminuir. Mas em determinados momentos, nós vamos ter uma produção excessiva de insulina. Então, veja que todos chamam diabetes, mas a fisiopatologia é totalmente diferente. No diabetes mellitus tipo 1, você praticamente não tem insulina, enquanto no diabetes mellitus tipo 2, você tem um excesso de insulina. Então, veja que a fisiopatologia é diferente. Luciano, perguntando, a pessoa com diabetes pode consumir açúcar mascavo? Que cuidados devem ser tomados? Olha, é muito importante a gente entender o seguinte, e aí eu vou aproveitando as perguntas para passar outros conceitos que são muito importantes. Quando nós ingerimos carboidratos, os carboidratos simples, glicose, frutose, a glicose, a frutose no sangue, elas vão se ligar às proteínas. E como nós somos animal de sangue quente, nós temos uma temperatura alta no nosso meio interno, essa glicose ela vai interagir com as proteínas, promovendo uma reação química com essas proteínas, que nós chamamos de glicação. Glicação é a interação entre o excesso entre a glicose no nosso sangue e as proteínas. E essa glicação, ela gera moléculas disfuncionais. E essas moléculas disfuncionais é quem vai promover essas ações nefastas, essas ações ruins da insulina. Quando essa glicação, que é a ligação da glicose, acontece com a proteína chamada hemoglobina, que existe dentro das células vermelhas do nosso sangue, aí nós passamos a ter uma coisa que chamamos de hemoglobina glicada, que é muito importante tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento do paciente diabético. Então, quando nós avaliamos o percentual de hemoglobina glicada de uma pessoa, de um paciente, nós estamos avaliando como anda esse processo de glicação naquela pessoa. E quanto maior esse processo de glicação naquela pessoa, quanto mais intenso, maior é a hemoglobina glicada. Quanto maior é a hemoglobina glicada, maior as chances de complicações cardiovasculares. Por isso, é impossível a gente estar acompanhando de uma maneira adequada um paciente diabético sem estar acompanhando também, ou sem acompanhar pelo menos periodicamente, a hemoglobina glicada dessa pessoa. Porque a hemoglobina glicada, ela dá uma ideia para a gente, não é só daquele instante, ela dá uma ideia para a gente de pelo menos dos últimos 3 meses, como é que os níveis de glicemia no sangue daquela pessoa vêm se portando. E a hemoglobina glicada alta significa uma maior chance de eventos cardiovasculares, uma maior chance de infarto, uma maior chance de AVC, uma maior chance de morte súbita, uma maior chance de necessidade de amputação de membros, uma maior chance de nefropatia, de neuropatia. Então, é muito importante o acompanhamento através da hemoglobina glicada. Mas, Luciano, você falou sobre o açúcar mascavo. O açúcar mascavo tem um potencial de glicose quase que semelhante ao açúcar refinado. A diferença é que o açúcar mascavo ele não passa por um refinamento tão grande como o açúcar refinado e, em consequência disso, o mascavo tem alguns nutrientes
que o outro deixa de ter. Mas, de maneira nenhuma, é recomendado para o paciente diabético, porque nós estamos aí oferecendo glicose do mesmo jeito. Judite perguntando qual o melhor adoçante para as pessoas com diabetes. Outro dia, nós fizemos uma live e conversamos sobre os adoçantes. E essa questão dos sentidos nossos, o sabor doce. Veja que ele é tão forte que lá na Idade Média ele serviu para mover as civilizações, o homem, para enfrentar os oceanos, a nova descoberta. Então, uma das coisas que mais motivaram as viagens navais naquelas épocas foi a questão do açúcar, do sabor doce. Isso era algo restrito aos nobres, às oligarquias da época. Então, a capacidade do sabor doce é muito importante e é, entre aspas, viciante para o ser humano. A gente, quando procura substituir o açúcar por adoçante, a gente está, na verdade, tentando substituir o sabor doce que tem no açúcar por algo que a gente possa produzir sinteticamente. Eu quero dizer para vocês que o ideal seria a gente reeducar o nosso paladar. O ideal não seria os adoçantes. O ideal seria a gente evitar o açúcar, reeducar o nosso paladar e não usar adoçantes. Mas é evidente que na vida real isso é muito difícil. E aí nós temos que considerar aqueles adoçantes que fazem menos mal, né? Os adoçantes que trazem menos danos para o nosso organismo. Aí nós, de maneira geral, nós citamos o stevia, mas o stevia puro. Quando você for comprar o stevia, confira no rótulo, confira lá se é stevia puro, porque a maioria dos stevia vem associado com outros tipos de adoçantes, até porque o stevia tem um gostinho amargo e às vezes associa outro tipo de adoçantes para tirar esse gosto amargo do stevia. O eritritol, o xilitol. Então, são tipos de adoçantes que são menos danosos que os outros. Mas o que acontece com a maioria das pessoas hoje? A pessoa vê um adoçante e não vai nem procurar ler qual é aquele adoçante. E vai pegando e colocando no carro, no supermercado, como se fosse o melhor negócio do mundo. Então, muito cuidado com o adoçante. A maioria dos adoçantes que estão aí e que nós estamos consumindo, que você está consumindo, a maioria desses adoçantes, eles não são uma boa opção, não são uma opção sadia. Nós temos uma live que está na nossa página sobre isso, você pode acessar e ver com mais detalhes isso. Mas, respondendo, Luciano, de maneira objetiva, a gente daria preferência pela stevia pura e pelo eritritol. Clotildes, como deve ser a alimentação do diabético? O que deve evitar? Clotilde, é evidente que não dá para a gente falar apenas de maneira muito rápida isso. Primeiro, é nós termos o conceito que o diabetes é uma doença nutricional. E como uma doença nutricional, é impossível tratar um paciente diabético adequadamente sem uma abordagem com um profissional de nutrição que conheça do assunto e que faça uma orientação adequada àquela pessoa. É impossível a gente tratar adequadamente um paciente diabético sem orientação nutricional adequada. Mas, de maneira geral, não falando assim de uma dieta específica, mas de maneira geral, linhas gerais, precisamos diminuir a quantidade de carboidratos. Pode subir ou descer, não existe outra maneira. Nós precisamos diminuir a quantidade de carboidratos. Veja que eu não estou falando aqui de deixar de ingerir carboidratos. Carboidrato também é importante, é essencial. Carboidrato é importante. Não tem carboidrato é essencial, mas carboidrato é importante. Então, é necessário que a gente diminua a ingestão de carboidratos e saiba escolher o bom carboidrato também. É importante que você evite os alimentos processados, industrializados. Quando você chega em casa com sua feira de supermercado, um conceito geral é que você precisa descascar mais e desembalar menos. Quando é
aquela feira que fica aquele mundo de sacos plásticos, de enlatados, você com certeza não está fazendo um bom negócio. Então, você precisa diminuir a quantidade de produtos industrializados, de produtos processados ou ultraprocessados na sua alimentação. Gente, isso parece bobagem, mas não é. O que a gente vê hoje de pessoas assim muito preocupadas com a saúde, mães muito preocupadas com a saúde dos filhos, tudo lá na prateleira do supermercado, pegando os produtos processados, industrializados, cheios de aditivos para levar para seus filhos em casa, como se estivesse fazendo a coisa mais sadia do mundo. Então, Clotilde, de maneira geral, diminuir carboidratos, evitar alimentos processados, industrializados, as farinhas brancas de maneira geral, as massas de maneira geral, ter um conhecimento sobre índice glicêmico de cada alimento, carga glicêmica, para que você possa, no seu dia a dia, administrar isso, né? E ter, principalmente, conhecer sobre o assunto. Isso é muito importante. Você, como paciente, você, como familiar, conhecer o assunto. E uma perguntando aqui, como posso perder peso se tenho diabetes? Olha, Ilma, existe perfeitamente as maneiras da gente perder peso. De uma maneira geral, a gente precisa ter uma equação. Se a gente ingere algo para gerar energia e está gerando pouca energia, ou está gerando a quantidade de energia que a gente está gerando é menor do que a quantidade necessária, então a gente vai ter um déficit. Essa pessoa não vai conseguir engordar. Mas se você chega, ingere uma quantidade de alimentos que vai gerar energia, e isso está pau a pau a quantidade que a gente vai gerar de energia, a quantidade que a gente vai consumir, essa pessoa não vai engordar, não vai emagrecer. O problema é quando a gente começa a ingerir quantidade que vai de alimentos que vai promover uma sobra de energia. Os carboidratos, seja frutose, glicose, eles são a principal fonte de geração de energia mais fácil, não digo nem a principal, mais fácil, e que vai produzir a nossa moeda energética, que é o ATP. Quando nós consumimos uma quantidade de glicose ou de frutose, e que essa quantidade ela é exatamente a quantidade necessária para a produção de energia pelo nosso organismo, para a produção de ATP, 0 a 0, não tem problema nenhum. Quando nós ingerimos uma quantidade de glicose ou de frutose superior ao que nós precisamos para a geração de energia, para a geração de ATP, o excesso dessa glicose ou dessa frutose ela vai ser armazenada como glicogênio. O glicogênio é uma maneira de armazenamento da glicose no fígado e nos músculos. E é muito importante a gente ter glicogênio, porque é essa glicose armazenada dessa forma que o organismo vai lançar a mão quando a gente tem uma ameaça de hipoglicemia. Por exemplo, de repente você fica 24 horas, 36 horas sem alimentar. Então, a primeira fonte que o organismo vai lançar a mão é do glicogênio que está armazenado no fígado ou nos músculos. Mas a gente tem uma outra condição. É quando a gente ingere, quando a gente consome uma quantidade muito grande de glicose, maior do que a quantidade que a gente precisa para gerar energia, maior do que a capacidade do fígado e dos músculos armazenarem como glicogênio, e tem um excesso muito maior de glicose. O nosso organismo ele não perde energia, até porque a gente vem lá dos nossos antepassados aí há milhões de anos que não tinha essa regularidade do alimento e os nossos organismos evoluíram para não perder energia. Então, essa energia que está sobrando, o nosso organismo vai armazenar na forma de triglicéridos no tecido gorduroso. Aí, a importância da gente entender a relação da obesidade, principalmente da obesidade visceral, com a ingestão de glicose, com a ingestão de carboidratos. Tem muitas pessoas que ficam imaginando, poxa,
eu estou gordo, mas eu não como gordura. Não tem nada a ver. Você não come gordura, você está comendo muito carboidrato, você está comendo muita glicose, você está engordando por essas vias que eu estou explicando. Então, é necessário, quando a gente, de maneira geral, vai procurar emagrecer, você tem que ter um consumo maior de energia do que o que você está oferecendo ao nosso organismo, para que isso não possa ser armazenado. Aí tem todas as estratégias de atividade física, todas as estratégias dos alimentos para favorecer isso. Dona Delzinha aqui perguntando: tenho diabetes, o que devo fazer para preservar a saúde do meu coração? Dona Delzinha aqui, olha, reforçando isso. O paciente diabético, ele complica pelas lesões micro e macrovasculares. O paciente diabético, ele complica a visão pela lesão vascular a nível de retina. Ele complica os rins pela lesão vascular a nível dos néfros. O paciente diabético, ele complica o coração pelo infarto, pela angina, pela insuficiência cardíaca, pela morte súbita, pelo comprometimento das artérias, pelas placas ateroscleróticas. O paciente diabético pode complicar pelo AVC em função do comprometimento das artérias cerebrais. Então, isso que a dona Delzinha coloca aqui, que é muito importante. O nosso objetivo ao tratar um paciente diabético é evitar as complicações micro e macrovasculares. Delzinha, é importante que a gente entenda o seguinte: o controle adequado, atingir as metas adequadas no controle do diabético é muito importante. Por isso que nessa relação sua com o profissional de saúde, vocês devam conversar e estabelecer muito claro qual é a meta de tratamento que vocês devem atingir. E o paciente precisa entender isso, né? Que ele precisa colaborar para atingir essa meta, senão ele não vai conseguir prevenir as doenças cardiovasculares. Porém, dona Delza, aqui tem outras coisas muito importantes. Já que a gente sabe que os pacientes diabéticos, eles, só pelo fato de ser diabético, ele já é considerado de moderado a alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, é evidente que nós vamos procurar controlar de uma maneira mais eficaz, mais rigorosa ainda, os fatores de risco nesses pacientes. Então, se o cigarro, se o tabagismo não é bom para ninguém, imagine para o paciente diabético. Se a hipertensão arterial não é bom para ninguém, imagine para o paciente diabético. Se o sono reparador, o respeito ao ritmo circadiano, ele é fundamental para qualquer pessoa, muito mais fundamental e necessário é para o paciente diabético. Então, no paciente diabético, nós vamos, além do controle, de procurar atingir as metas do controle do diabetes dele, nós vamos ser mais rigorosos no controle dos outros fatores de risco. A começar pelo perfil lipídico, o perfil de colesterol, de triglicérides. Então, no paciente diabético, nós trabalhamos com outros números. No paciente diabético, nós precisamos conhecer melhor esse perfil lipídico. Não é suficiente apenas alguém dizer o colesterol total está tanto, o LDL está tanto, o HDL está tanto. É necessário que, em alguns casos, e que nos pacientes diabéticos, a gente conheça melhor a qualidade desse colesterol, do perfil lipídico desse paciente. É necessário que a gente conheça melhor como é a apolipoproteína A dele, como é a apolipoproteína B dele, como é, se for necessário em alguns casos, como são as frações do LDL colesterol, qual o nível do LDL oxidado dessa pessoa. Então, veja que no paciente diabético nós precisamos ser mais rigorosos no perfil lipídico, conhecer melhor esse perfil lipídico. Nos pacientes diabéticos, nós precisamos de um controle mais eficaz dos níveis de pressão. Normalmente, nós precisamos dessa pressão arterial abaixo de 130 por 85. Nós não queremos muito abaixo de 120 por 70, mas nós não queremos acima de 130 por 85, porque vai aumentar a chance de uma lesão a nível de endotélio vascular. No paciente diabético,
precisa dormir adequadamente, precisa ter um sono reparador. E veja que isso são coisas pouco abordadas. Os pacientes diabéticos, às vezes, não ficam atentos a isso. E precisa ficar atento, ele precisa respeitar o ritmo circadiano, precisa a prática de exercício físico de uma maneira regular e orientada adequadamente por um profissional de educação física. Não é simplesmente sair andando na rua, andar 2 horas todo dia, ou ir para a academia, participar lá com mais 15 ou 20 alunos, com apenas um educador físico. Você precisa ter uma orientação mais personalizada e mais próxima. Então, Deusinha, esses são as maneiras da gente proteger o nosso coração. Mas não esqueça de curtir, de se inscrever nas nossas redes sociais, para que você tenha um conteúdo exclusivo. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, Longevidade Saudável, que você pode se inscrever através do link da bio. Então, participe, escreva, compartilhe, comente, que o objetivo com isso, gente, é que essa informação possa chegar a mais pessoas, né? E possa evitar muitos derrames, muitos infartos, muita amputação de membros, muitas cegueiras, muitas hemodiálises e muito sofrimento de pessoas, de muitos de nós e de pessoas que nós amamos. A Cláudia pergunta aqui: por que é importante cuidar dos pés em pessoas com diabetes? Na conversa com o meu paciente diabético, eu brinco, inclusive, digo, olha, pode até ficar sem pentear o cabelo, sem fazer o penteado, sem passar o batom de manhã, mas não fique sem olhar os pés. O paciente diabético, ele precisa ter uma atenção muito grande com os pés, com a higiene dos pés, lavar os pés adequadamente, enxugar adequadamente entre os dedos. Ter muito cuidado quando for cortar as unhas, fazer outros tipos de cuidado com os pés, porque, como existe uma alta incidência de doença aterosclerótica nas artérias periféricas, então é muito comum o paciente diabético ele ter já algum grau de comprometimento da circulação arterial periférica nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, e por um descuido que houve um ferimento no pé, seja na hora que estava cortando a unha, ou não enxugou o pé direito, não lavou o pé direito, isso pode dar origem a um ferimento que vai ter dificuldade para cicatrizar em função da doença vascular, da doença arterial periférica. Essa doença vascular, essa doença arterial periférica, não vai deixar que o sangue chegue adequadamente até aquele local. Então, um ferimento que começa ali pode se tornar uma grande dor de cabeça e evoluir, inclusive, para amputação de dedo, amputação de pé, amputação de perna. Por isso que a gente recomenda, diz e pede aos pacientes diabéticos que tenham um cuidado muito grande com os pés, que aprenda a lavar os pés adequadamente, que tenham cuidado quando for cuidar das suas unhas. E antes de ir no espelho para olhar, fazer o penteado, olhe como é que estão os pés. Gente, mas o tempo está chegando no fim. Aí eu quero pedir a vocês, mais uma vez, para se inscrever nas nossas redes sociais, compartilhar, comentar no Instagram, no Face, no YouTube, né? Essa live vai ficar salva na nossa página. Você que acompanhou essa live, daqui a pouco, vai lá nos comentários e diz o que você estava aqui com a gente. Vai ser um prazer conversar com você. Deixa a tua pergunta, deixa a tua sugestão. Isso é importante. Mas agradecer. Um beijo para todos vocês. E na próxima semana teremos tema também interessante e ajudando a construir uma longevidade saudável. Um beijo.